Muito bem, voltamos já então com a sua programação Novo Dia aqui na sua melhor rádio do Brasil, a sua rádio Ondas de Paz Renascer HD, e nesse momento tá na hora do nosso leitura diária. São agora 8 horas e 31 minutos. Nós temos aí encaminhando para o finalzinho da nossa programação, mas claro, a gente não pode finalizar sem antes finalizar com a palavra de Deus. E o nosso leitura diária dessa sexta-feira nos traz exatamente esse propósito de finalizarmos com a leitura bíblica da palavra de Deus. Olha só, no leitura diária de hoje nós iremos dar continuidade no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, onde nós estamos finalizando, né, o sermão de Paulo na despedida aos anciões de Efésios. No capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, hoje nós iremos fazer a leitura dos versículos 29 até o versículo 32. Aleluia, glória a Deus. E até o 32, isso, do 29 até o 32, para você que nesse momento nos acompanha. Então já deixa aí marcado na sua Bíblia, Atos capítulo 20, os versículos 29 e o 32. Olha só, para que a gente possa entrar nesse assunto, falando sobre o que nós aprendemos nos versículos de ontem. Ontem nós falamos nos versículos 26 ao versículo 28. Louvado seja Deus. Deixa eu passar para cá agora. Do 26 foi exatamente do 26 até o 28, então foram 3 versículos que nós fizemos a leitura, e o texto bíblico diz: portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Paulo, fazendo a sua despedida aos anciões da igreja em Efésios. Então Paulo, nessa despedida, ele aborda 2 temas. Louvado seja Deus. O primeiro tema é o comportamento dele, né, durante todo o período que Paulo esteve na cidade de Efésios. E o segundo tema é qual deveria agora ser o comportamento deles, né, depois dessa despedida. Então Paulo aborda esses 2 assuntos, explicando o seu comportamento, como foi que ele viveu, e que a igreja de Efésio era testemunha, né, de tudo o que Paulo tinha feito, pregado, com sofrimento, com lágrimas, perseguições. Se a gente for nos versículos anteriores, Paulo vem dizendo tudo isso desde o momento em que ele decidiu não passar por lá, mas mandar chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para fazer essa despedida. E aí no versículo 26 ao 28, Paulo declara exatamente isso. O fato de ter mostrado e ensinado tudo o que era necessário durante todo o período de tempo em que Paulo passou na cidade de Éfeso. Então ele declara aqui: olha, do sangue de vocês eu me torno inocente, ou seja, portanto hoje estou inocente do sangue de todos vocês. Foi o que nós aprendemos ontem, né? Uma vez que esse ato de Paulo, a gente relembra em um dos profetas do Antigo Testamento, né? Não me lembro agora o nome exatamente. O nome desse profeta tá na ponta da língua, mas quando chega na hora de a gente ministrar o nome dessa figura, a gente esquece. Mas enfim, todos vão se lembrar. O profeta, ele foi designado por Deus para proclamar a palavra de Deus. Olha, eu tô te levantando aqui como profeta, você vai falar ao povo tudo o que eu tenho para dizer. E olha só, Deus ainda continua aplicando a esse profeta, dizendo: olha, você tem essa palavra, Deus dá essa palavra para o profeta e você entrega essa palavra para o povo. Se você não entregar, pelo fato do povo estar totalmente em pecado, se afastando cada vez mais de Deus, então a mensagem é para que eles pudessem voltar para o reino de Deus, né? Se voltar para Deus. E se eles chegassem a morrer e o profeta que foi levantado por Deus não entregasse a mensagem, então o profeta seria responsável por todo o sangue derramado, uma vez que ele se negou a levar a mensagem, uma vez que ele não proclamou, porque essa mensagem poderia
causar um grande efeito, né, o arrependimento a toda a população e o povo voltar para Deus. Então Deus levanta o profeta e diz: e se você não levar essa mensagem, você será responsável por todo o sangue de todo esse povo. Agora, se você levar a mensagem e o povo mesmo assim não quiser se converter, então você está livre de todo o sangue que será derramado. Consequentemente, esse povo todo vai morrer, mas eles recebendo a palavra e mesmo assim não quiserem se arrepender, então a sua missão, ela foi realizada. O seu sangue, o sangue deles não cairá sobre a vida do profeta. Então é exatamente com essas palavras que Paulo está dizendo: eu passei 3 anos e pouco ensinando vocês e vocês já estão doutrinados, vocês já estão, tudo que eu recebi da parte de Deus, que era para entregar para vocês, eu recebi. Então é por isso que Paulo está dizendo sou hoje inocente do sangue de todos vocês. Vocês já estão cientes de tudo o que eu vim fazer aqui, tudo que era necessário para aprendizado eu passei para vocês, é o que Paulo está dizendo. O versículo 27 ele diz: pois não deixei de proclamar. Tá bem aqui a explicação, ó. Versículo 27, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Então qual era a vontade de Deus para o povo de Éfeso, para a igreja de Éfeso? Paulo já tinha deixado tudo. Então a partir de agora, Paulo está dizendo: eu não sou mais, eu sou agora inocente pelo sangue de todos vocês. E aí ele finaliza com o 28. Aqui é uma grande importância, né? E também uma grande lição que a gente aprende. Olha só o que Paulo diz: cuidem de vocês mesmos. Aqui é Paulo dizendo para os presbíteros, né, da igreja de Éfeso: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo o designou bispo. Olha só, aqui a gente vê que a igreja tem dono. A igreja de Deus, ela tem dono. Tem alguns aí que por aí afora que podem até dizer que não, eu que sou pastor, eu que sou o dono da igreja, eu que sou o dono de tudo aqui. Paulo está bem dizendo aqui para nós: os presbíteros foram escolhidos pelo Espírito Santo, e ele continua dizendo, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. A gente estudando essa passagem, né? E aí o pastor dizia assim: olha, vocês não vão se confundir, porque essa mensagem aqui, ela pode causar uma grande confusão na mente dos irmãos. Vai dizer, como é que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue, se Deus é Espírito? Será que Deus sangra? Rapaz, eu ri demais rapaz, se o cara for levar ao pé da letra mesmo, a pessoa acaba ficando confusa mesmo. Será que Deus sangra? Paulo está dizendo: pastoreiem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui é uma clara referência ao próprio Deus na pessoa, né, do nosso Senhor Jesus, transfigurado com um corpo físico, um corpo carnal, né? Aqui Paulo está se referindo ao próprio Senhor Jesus, que comprou a igreja através do seu sangue derramado lá no Calvário. Então a igreja tem sim um dono, e esse dono é o Todo-Poderoso, e Paulo nos ensina. Aqui, queridos, é um diálogo de liderança para liderança. Olha, eu estou entregando agora, vocês estão na responsabilidade dessa congregação agora aqui em Efésios, vocês são responsáveis, e agora nos versículos 29 ao 32 a gente vai acompanhar quais são as orientações agora, uma vez que Paulo já está orientando aos anciões, né, aos presbíteros, aos pastores que vão agora conduzir a vida das ovelhas. Ele diz: olhem, cuidem de vocês mesmos. Ele diz: olha, primeiro vocês cuidem de vocês. Para que vocês possam cuidar das ovelhas, vocês primeiro precisam cuidar da sua vida para poder cuidar da vida dos demais. Essas são as orientações, e Paulo continua orientando os anciões, né, os presbíteros da igreja de Éfeso, e é isso que nós iremos continuar nesse ensinamento, né, nessa direção que Paulo está dando para os anciões de Éfeso. Então vamos lá, esse é o momento, são agora 8 horas e 40 minutos. Vamos lá continuar a nossa leitura bíblica, os versículos 29 ao 32, aqui no nosso Leitura Diária. Agora, em um novo dia, Leitura Diária.
Dando sequência na nossa leitura bíblica, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, os versículos de hoje são do 29 até o 32. O 29 diz assim: Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. 31. Por isso vigiem e lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Louvado seja Deus, grande e poderoso é o nosso Pai. Olha só, continuando as orientações de Paulo aos anciões da igreja de Efésios, aos presbíteros, né? Então o versículo 29, Paulo diz que ele já está ciente de que da sua partida, depois que Paulo sair e que os pastores, como ele diz lá no comecinho do versículo 26, portanto, 28, ele diz, portanto, cuidem de vocês mesmos. Então aqui já começa a orientação de Paulo. Olha, vocês que a partir de agora foram escolhidos pelo próprio Espírito Santo para conduzir as ovelhas, abram os seus olhos, cuidem de vocês, para que vocês possam cuidar das ovelhas. Vocês primeiro precisam cuidar de vocês mesmos. E aí ele diz no 29, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não vão poupar o rebanho. Paulo está predizendo já, olha, eu vou partir, mas eu sei que na minha saída essas pessoas vão se levantar no meio dessa congregação, pessoas que se acham, né, que pessoas que acham que já são os doutores, né, por Paulo ter talvez ensinado por tanto tempo, eu já estou sabendo de tudo. Pessoas lobos ferozes que vão devorar todo o rebanho. E ele continua dizendo no versículo 30, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Se algumas lideranças bem soubessem, ou talvez até saibam, mas é um pouco meditado esse capítulo 20, e para você que nesse momento nos acompanha, para você que é liderança, para você que é líder de jovens, que é pastor, que é líder de congresso, líder de qualquer que seja o seu cargo, que você possui pessoas que estão ao seu domínio, eu convido você a meditar muito nesse capítulo 20 de Atos, porque aqui Paulo está claramente dizendo o que aconteceu na verdade naquele tempo e o que acontece claramente no meio evangélico nos dias de hoje. Paulo está dizendo, olha, vocês, presbíteros, foram levantados pelo Espírito Santo para serem administradores agora, para conduzir a vida dessas ovelhas. Só que quando eu sair, vão se levantar pessoas do meio de vocês, da própria congregação, e vão se achar que já estão aptos também. Ou talvez por acharem que vocês, que são os presbíteros, vocês que são os líderes, por acharem que vocês já não dão mais conta do recado,
uma vez que a gente lê essa mensagem, a gente pode entender que presbíteros ou anciões, né, são pessoas que já têm uma certa idade, né? Os cabelinhos brancos, né, como o Bispo Jonas que já não tem nem os cabelos do Bispo Jonas, estão tudo branquinho. Então, esses homens que Paulo está se referindo, talvez possa ser por um desses motivos. Esse aí já tá velho demais, ele já não tá sabendo administrar, então eu vou agora Paulo já me ensinou, eu já sei de tudo, né? Agora eu vou reunir aqui os irmãos e vou abrir a minha própria congregação, vou abrir a minha própria igreja e proclamar o evangelho, e aí começa a distorcer. É o que Paulo tá dizendo. Esses homens se levantarão, penetrarão no meio de vocês e não vão poupar o rebanho, não estão nem aí para a vida do rebanho, não estão nem aí para a vida das ovelhas. Talvez esses aqui sejam os interessados, né, em alguma coisa. Eu já estou sabendo aqui do evangelho, agora eu vou pregar aqui, irmão, eu tenho uma mensagem aqui da parte de Deus, mas você precisa deixar aqui uma oferta para você receber essa palavra aqui. Olha, essa palavra aqui é da parte de Deus, mas para você receber, deposite aqui, deixa aqui a sua finança, deixa aqui a sua oferta, não se preocupando com a vida das ovelhas. O que esse é o papel do presbítero, do pastor, esse que é o papel da liderança, é cuidar. Como Paulo diz, olha, cuidem de vocês e cuidem também das ovelhas. O papel do pastor, o papel da liderança é cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Só que esses homens que vão se levantar não estão nem aí para a vida das ovelhas. O que eles estão interessados são talvez em benefícios próprios. E Paulo já está alertando aos presbíteros: olha, abram o olho de vocês, porque esses homens vão se levantar e vão arrastar com eles toda a igreja. Paulo diz aqui no 30, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Torcear a verdade, distorcer aquilo que é o verdadeiro evangélico, aquilo que é o verdadeiro evangelho, para atrair as pessoas, para atrair multidão, para atrair a igreja para eles. Com mensagens distorcidas, com mensagens falsas, com mensagens contraditórias, com mensagens que não condiz o que é o verdadeiro evangelho de Cristo que Paulo pregou. Esses homens vão olhar para os seus líderes e vão dizer: rapaz, esse velho aí não tá sabendo de nada. Eu já tô reunindo aqui o meu grupo, galera, olha o seguinte, eu vou abrir aqui uma congregação, né? E olha, vamos lá, porque a palavra que eu vou liberar lá não vai ser igual a palavra que esse aí tá pregando, não. A palavra que eu liberar, meu irmão, vai ser o fogo puro. É a palavra que eu liberar mesmo que vai ser o negócio. E aí vocês vão tudo para lá, conduzindo, mentindo para as ovelhas, para atrair para eles. E a gente percebe isso claramente nos dias de hoje. Homens e mulheres que já se acham, eu já sei de tudo. Eu não vou mais, eu vou abrir a minha própria congregação e agora eu vou para o evangelho, eu já estou sabendo da Bíblia todinha, eu já li a Bíblia toda, já estou sabendo de tudo. E aí começa a abrir congregação dali, sem nenhuma direção, sem nenhuma escolha. Como o próprio Paulo está dizendo aqui, os presbíteros foram escolhidos pelo próprio Espírito Santo. Mas aí tem homens e mulheres que não querem saber não, eu já estou sabendo de tudo já, eu vou abrir aqui a minha congregação, agora eu sou pastor. O Bispo Jonas, ele muito nos instrui a respeito disso. Olha, uma vez eu me lembro muito bem que eu tava com o bispo no carro e o bispo me disse assim: olha, não deixe que a vaidade, se eu não me engano, a vaidade ou a exaltação venha tomar conta de ti, Eduardo.
Dizer que tu já tá pregando até mais do que o teu pastor, tu já tá sendo até mais do que o teu pastor. Mas ele continua sendo o meu pastor. Ele continua sendo a minha liderança. E a consciência que eu tenho é que isso aqui talvez eu possa, ou talvez não, ou talvez sim, se um dia eu chegar a ser mas tudo foi Deus que fez na minha vida. Não tem nada de mim. E eu sou muito grato aos líderes que Ele tem colocado na minha vida para orientar, para nos direcionar. Não é sendo rebelde, não é sendo apressado e dizer, rapaz, eu já estou sabendo de tudo. Vou reunir aqui os irmãos da igreja e sai levando metade da igreja de Éfeso e abrindo as suas congregações. E Paulo está dizendo, eles vão se levantar do meio de vocês mesmos e torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos para eles. A fim de atrair os discípulos. O Evangelho, queridos, a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. É Jesus que é a verdade sobre todas as coisas. E alguns aí se levantando e pregando, distorcendo, a palavra de Deus, influenciando, convencendo as ovelhas de que o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho da salvação é o Evangelho de somente fazer coisas boas. E o próprio Paulo está dizendo aqui que mais lá para frente a gente vai aprender sobre isso. E essa é a grande importância de conhecer a Bíblia profundamente. Porque se a gente for meditar na Bíblia, a gente vai ver que ato de bondade não salva ninguém. Ser generoso, ser bondoso, não salva ninguém. E Paulo está dizendo aqui para os presbíteros abrirem os seus olhos. Olhem, cuidado. Cuidem de vocês e cuidem também das ovelhas. O versículo 31 ele diz, por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei, jamais parei, jamais desisti de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Paulo puxando a orelha dos anciões, dizendo, rapaz, abram os olhos de vocês porque esses homens vão se levantar. Cuidem das ovelhas para não deixar que isso venha acontecer. Porque vocês sabem e vocês se lembram que durante 3 anos eu jamais parei de pregar a verdade para vocês. E esses homens vão se levantar distorcendo a palavra, a verdade de Deus. Mas vocês são testemunhas de que eu passei 3 anos aqui proclamando a verdade e jamais parei em advertir cada um de vocês sobre isso, noite e dia com lágrimas. Então lembre-se, Paulo está dizendo, lembre-se de tudo que eu falei para vocês. Paulo já sabia que ele não ia mais passar por ali. Essas aqui são as últimas palavras de Paulo para a igreja de Éfeso. Então ele diz, não se esqueçam do que eu te falei. Foi exatamente o que o bispo Jonas me disse naquele dia. E eu nunca mais eu esqueci. Não se esqueça do que eu estou te dizendo aqui. Não deixe que essa exaltação, não deixe que essa vontade de se exaltar venha te dominar. Não se esqueça dessas palavras que eu estou te dizendo. Não se esqueça do Evangelho da verdade. Para você, querido, para você que nesse momento não está nos acompanhando, para você que nesse momento está nos ouvindo, não se esqueça do que Paulo está dizendo para nós. Medite na palavra do Senhor, leia a Bíblia, ouça o seu líder, ouça a sua liderança. São pessoas que são capacitadas, são pessoas que foram separadas e escolhidas por Deus para cuidar da vida de vocês. Então não deixe, ouça, a palavra é essa, ouça a sua liderança, ouça as palavras do seu líder, que tem se separado,
que tem se santificado para sempre guiar as ovelhas pelo caminho certo. E ele termina dizendo no 32: agora eu entrego a Deus e a palavra da graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Louvado seja Deus. Paulo está se despedindo dizendo: eu entrego agora vocês a Deus. Que Deus os ajude nessa nova jornada. Que Deus ajude vocês nessa nova caminhada, que eu não estarei mais aqui presente. E que a palavra da graça, a palavra que Paulo levou, a palavra que Paulo passou 3 anos pregando, da sua graça, pode edificá-los. Que a palavra possa dar força para vocês. Que a palavra possa instruir vocês. Não se esqueçam de tudo que eu falei. Fiquem firmados na palavra, na verdade, para edificá-los e dar-lhes herança. Herança essa de vida eterna com Deus entre todos os que são santificados. Louvado seja Deus. Esse é o ensinamento que Paulo está trazendo para os presbíteros da igreja de Efésios e trazendo para nós. Não se esqueçamos do que é o verdadeiro evangelho. Vamos obedecer às nossas lideranças, vamos orar pelo seu líder. Você que nesse momento ore pela sua liderança, peça para Deus para que ele possa cada dia mais firmar. Olha, você não sabe o trabalho que é. Você não sabe o que é o trabalho de um pastor. Você pensa que o pastor é somente ir para a igreja, subir no púlpito, pregar a mensagem e depois voltar para casa? Você está totalmente equivocado. Existe um cuidado da parte do líder, do pastor, para com a vida das ovelhas. Então você que nesse momento nos ouve, você que tem na sua congregação o seu pastor, o seu líder, ore pela vida deles. Peça para que Deus venha cada dia ajudar, orientar, para que Deus possa cuidar de todas as lideranças desse Brasil afora. Essa é a mensagem que Paulo está dizendo para nós nessa manhã. Esse foi o nosso quadro Leitura Diária e na segunda-feira nós terminamos, se assim os Deus permitir, desde o começo da semana que a gente está dizendo que vamos terminar, mas se Deus quiser, na segunda-feira a gente termina essa despedida de Paulo aos anciãos de Efésios. Que Deus abençoe, esse foi o nosso quadro Leitura Diária.